Olá, bom dia, o povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, queridos e amados por Senhor Bom Jesus e Iguape. Sejam todos bem-vindos para a reflexão do Evangelho do dia. Hoje, dia 9 de fevereiro, terça-feira. O Evangelho de hoje está no Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Como efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Como efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã. Isto é consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito forte, um apelo muito forte para seguir os mandamentos de Deus, porque tem um conflito entre os mandamentos de Deus e as tradições dos homens. Os mandamentos de Deus sempre vêm nos ajudar. Os mandamentos de Deus sempre estão para libertar o ser humano. Os mandamentos de Deus nos traz paz, amor, alegria, partilha. E também os mandamentos de Deus nos levam para a vida. Mas as tradições, os costumes e preceitos do ser humano devem estar ao serviço dos mandamentos de Deus. Mas se ficar ao contrário, então eles não devem ser seguidos. Então qualquer mandamento, tradição ou preceitos que não serve para ou não leva para a vida, que não leva para obedecer os mandamentos divinos, então aquelas tradições não são verdadeiras. Por isso hoje Jesus questiona esse tipo de tradições, costumes e preceitos que julga as pessoas, que foi distorcida a favor dos alguns homens. Então por isso Jesus nos convida para abrir nossos olhos, ouvidos, para entender
o espírito da lei, para entender o que a Deus quer dizer através dos mandamentos, as regras que nós temos dentro da igreja. Esses mandamentos, as regras, não podem oprimir, não podem levar para a morte, não podem levar para escravizar ou virar uma pessoa ritualista, mas as leis nos levam para libertar, para amar uns aos outros e sentir a presença de Deus. Então, por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos também entender as regras, os mandamentos, os preceitos, tradições que nós temos dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade e também em as leis civis. E vamos avaliar quais leis me ajudam para libertar, para viver melhor, para sentir a presença de Deus que leva para a vida. E também vamos avaliar as leis, os mandamentos que me levam para a morte, que me levam para a escravização, que me levam para a violência. Então, por isso, o Evangelho nos convida para seguir os mandamentos de Deus, para seguir para os mandamentos de amor. Por isso, Jesus vem resumindo todos os mandamentos, todas as leis, em um mandamento só: amar a Deus e amar uns aos outros. Então, isso é o único mandamento que Jesus deixa para todos nós, porque quando a gente colocar amor e toda essa opressão, toda aquela distorcida, todas as outras mal interpretação do ser humano fica fora. Por isso, vamos amar a Deus mais que colocar os mandamentos, as regras, rituais que nós às vezes não leva para Deus, não ajuda a experimentar a Deus. Por isso, nesse momento, vamos rezar que as leis e as tradições e mandamentos de Deus nos ajudem para encontrar Deus e sentir a sua presença em nossa vida. Por isso, vamos rezar olhando o Senhor bom Jesus e colocando todas as nossas situações, nossas dificuldades, todos os planos, projetos que nós temos para hoje. Então vamos colocar todas as nossas atividades desse dia no plano, na mão de Deus, para que o Senhor bom Jesus nos abençoe nos planos, nos projetos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Nossa Senhora das Neves, Deus nos abençoe. Que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.